Porque isso é muito legal, né, Anderson? Qualquer um que nos ouça aqui e comece a fazer essa reflexão, né, ele e ele conseguir ter o mínimo respeito pela nossa conversa, ele acaba tendo um instrumento valiosíssimo, que ele mesmo vai conversar com ele, e quiçá ele está recebendo o Espírito Santo para habitar o coração dele. E aí, quando ele pensar que ele está falando com ele está falando com o Espírito Santo. E a oração é isso. Oração é um relacionamento. Falando em relacionamento, alguém quer falar alguma coisa? Porque depois vão falar que eu falo demais. Eu e o Anderson falamos demais, mas não quer dizer que o outro não possa levantar a mão aí, ou a voz mesmo, né? Nós estamos em poucas pessoas, levantar a voz e falar. Porque essa questão de você ter essa ferramenta. Fala, quem quer falar? Ah, ah, uma dificuldade de falar, mais fácil praticar. Então, isso que eu acho que é necessário, né? A gente está fazendo isso para estar escutando sempre a palavra, falando a palavra. A gente tem um desafio lá no particular, quem está exatamente aqui, que é o praticar tudo que se falou. Então, eu acho que é aí que está o maior desafio, né? Nós, pelo menos. Tereza, mais forte do que praticar é mudar. Não tô, não tô É o meio, né? Consigo mudar, então, praticar. Né? A mudança, eu acho que é o processo, mas, no meu pensamento. A mudança, a mudança é exatamente o processo que está na Bíblia chamado ou metanoia ou metamorfose. É uma mudança. Porque ela é muito mais profunda do que fazer algo diferente. Tem muita gente que, por exemplo, fumar. Vamos falar uma coisa simples. Muita gente ainda fuma, né? Antes era muito mais. Mas fumar. Eu me lembro do meu pai. O médico falou: para de fumar. Eu vivia atrás no pé dele para parar de fumar. E ele parava. Mas parar, daqui a pouco voltava. Porque apesar dele parar, né, então ele mudou, ele parou de fumar, ele teve uma mudança. Só que não teve interiorização, ou seja, não teve realmente um arrependimento, não teve realmente uma mudança. Né? Ela foi só da boca para fora, né? Porque ele não conseguiu sustentar. Já uma pessoa que tem esse processo de metamorfose, ela mudou, ela não volta. Ou Então, não deveria. vazio. Falou de fazer ação, acho que é exatamente o que fazer outras coisas não é importante. Eu. Por exemplo, Mas preencher com o quê? coisa. Pena que seu som não tá tão bom, Adilson, mas fala aí. Quando ele está no Éden, o homem só foi com a chegada do Davi através de um novo nascimento. A chave disso está nisso. Ser da presença de Deus em você e aí fortalecer para dominar a sua carne e todas as suas vontades. E
E aí vai prevalecer também a sua vontade de obedecer. Fala teu coração. Ou seja, bom, tem muito conteúdo no que você falou, eu queria debulhar. Quando você falou a vontade do seu coração, é a vontade do coração representa a vontade de Deus. Não é isso? Não é? Porque eu me preocupo, às vezes eu uso esse termo direto, mas aqui a gente está fazendo uma conversa profunda, né? Quando a gente fala do coração, todo mundo fala do coração. Tá lá o menino, chega para a menininha lá e fala, eu te amo de coração. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando. As pessoas simbolizam coração em tudo quanto é lugar. Até na internet, ela dá um coraçãozinho. Agora, ninguém está entendendo que esse coração, na verdade, é o Espírito Santo dentro dele. Não é isso, Adilson? Uma coisa a partir de nós na roupa, a essas coisas, por causa da nossa fala. Uma guerra. Então, a partir do momento que eu tenho assim, se eu faço algo errado, tanto vai falar comigo sobre isso. Isso. Então, aí entra o passo do arrependimento verdadeiro, né? Deixar de fazer aquilo que eu fazia. A mudança. Mudança. Mudar. Para mim, com as pequenas a gente às vezes faz e não tem tanta importância. É lógico que não está na. O Espírito Santo se incomoda com isso, então não faça. Não arrume pensamento. Adilson, se eu fizesse uma caricatura disso que a gente está falando, que é essa história de que o espírito milita contra a carne contra o espírito, eu podia dizer, ou quanto poderia dizer, que são duas vozes. Quando eu não tenho novo nascimento, eu gostaria que todos prestassem muita atenção e lembrar que nós estamos falando isso e eu estou gravando aqui. Então, estou pensando em pessoas que vão ver a gravação. Então, quando a pessoa ela não tem um novo nascimento, ela não tem uma briga do espírito contra a carne, porque ela não tem o espírito vivificado. Ela só tem carne, ela é carnal. Né? Ela pode ser até religiosa, mas, de novo, ela não teve o espírito, o espírito não habita nela, então ela é levada pela carne. Então, por exemplo, no caso de fumar, a pessoa pode até deixar um tempo de fumar, e pode ser até que ela não fume mais. Mas e a vontade continua? Se a vontade continua, espiritualmente não avançou nada. Então, uma pessoa que adultera, fala uma coisa mais profunda, ela adulterou, beleza, e ela não consegue largar disso. Se espiritualmente ela começa a ouvir o Espírito Santo e se corrige, daqui a pouco ela não tem mais vontade de adulterar. É totalmente diferente do que parar de adulterar. É muito mais profundo, porque ela não tem nem vontade. Pode pintar uma oportunidade e ela não vai entrar naquele jogo. Porque ela sabe que é um jogo, porque agora ela sabe. Porque ela foi transformada, a mente dela mudou. Uma pessoa que vai, por exemplo, para a balada, não consegue chegar a um certo dia lá, que cada um tem um dia ou mais, ou para o happy hour, para encher a cara, ou para o churrasco, essas coisas que a sociedade tem a todo lado, é festinha disso, festinha para aquilo. Olha, isso está dando alegria a Deus?
falar de fumar porque fica mais básico. Ela pode não fumar, mas ela tem vontade de fumar. Espiritualmente, o problema é o mesmo. É lógico que à medida que ela tem a vontade de fumar e não fuma, ela está cuidando um pouco melhor do seu organismo. Mas, como ela tem a vontade, espiritualmente ela não superou, portanto, não houve um processo de metanoia ou metamorfose. Portanto, ela não se purificou. Ela continua contaminada pela carne pela vontade de fumar. E aí você pode pôr adultério, você pode colocar jogatina, você pode colocar qualquer coisa que não vai agradar ao Espírito Santo. Você pode fisicamente parar, mas a vontade continua. Isso é muito terrível, porque se a gente não perceber essa coisa tênue de vou falar de novo para balada. A pessoa não pode chegar, sei lá, parece que o dia que todo mundo quer ir para balada é terça e quinta, sei lá. Então, eu vou para balada, começa a agitar e tal, onde que nós vamos e tal, com os amigos e tal. Aquela vontade está nela. Vamos supor que ela um dia resolveu não ir mais para balada. Não tem dinheiro para ir para balada, então não pode ir para balada porque não tem dinheiro. Mas a vontade continua. O mal é o mesmo. É lógico, se ela fosse para balada, ela ia gastar dinheiro e ia estragar a saúde dela. Mas a vontade é a questão espiritual. Por isso que no Pai Nosso fala, não deixeis não. Fazer a vontade do Pai, não a nossa. Não é isso, pessoal?